Olá, no último vídeo eu falei um pouco sobre o baguá, sobre o que é o baguá, e eu comecei a explicar como é que se faz a aplicação do baguá. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto. Então, como eu já tinha dito anteriormente, para você poder aplicar o baguá, a primeira coisa que você precisa ter em mãos é a planta baixa do imóvel. Sem a planta baixa, não é possível fazer a aplicação do baguá. Depois, você tem que identificar onde fica a porta de entrada principal do imóvel, porque é a partir da porta de entrada principal que a gente vai fazer o alinhamento da base do baguá, onde fica a área do trabalho. Então, o que é que eu indico? Faça uma seta indicando onde fica a entrada principal, como está aqui nessa imagem. A porta de entrada desse apartamento é aqui, então você coloca a planta com a porta de entrada virada para baixo, né, na base aqui. Você vira a planta e coloca uma setinha indicando que aqui é a porta de entrada do imóvel. Se por acaso essa planta tivesse, por exemplo, assim, você pegaria a planta e viraria a planta para cá, ok? Assim a planta ficaria da forma correta para que você não se perca na hora de fazer a aplicação do baguá. Quando a gente trabalha em plantas mais simples, como é o caso dessa planta, se você tiver com a porta de entrada para cima ou para baixo, não vai fazer muita diferença. Mas quando você for trabalhar com plantas um pouquinho mais complicadas, isso pode mudar a sua percepção. Então, eu indico que sempre coloque a porta de entrada alinhada aqui embaixo, né, na base da planta, tá bom? Bom, depois disso, você tem que identificar quais são as áreas construídas fechadas com teto e paredes. Só entra na análise do baguá essas áreas fechadas e com teto e paredes. Ah, tem parede de vidro na minha sacada do apartamento. Tudo bem, se ela for fechada com vidro até o teto, ela entra na análise do baguá. Então, depois que você identificou quais são as áreas construídas e fechadas, você traça uma linha. Eu costumo usar o azul como a linha de identificação de perímetro, que a gente chama, né, de área fechada. Então, eu marco a área fechada todinha. Aqui é uma sacada de apartamento fechada com vidro, por isso que ela também tem essa linha azul até aqui em cima. Se ela não fosse fechada com vidro, ela terminaria aqui, ó. Tá bom? Então a gente marca bem qual é a área 100% fechada do imóvel para a gente não se confundir. Depois disso, a gente precisa identificar o que é que fica dentro do baguá e o que é que não fica. E para isso, a gente tem que fazer algumas medições. No caso dessa planta, ela tem recorte. Então, ela tem essa linha, essa área, aí ela tem uma falta aqui, falta um pedaço aqui, aí ela sai para fora aqui. Aqui embaixo falta um pedaço aqui falta um pedaço aqui também. Então, a gente precisa identificar o que é que fica dentro e o que é que fica fora do quadrado do baguá. A porta de entrada está aqui, mas porta de entrada nunca pode ficar fora do baguá. Então, independente de onde ela esteja, ela vai ficar dentro do baguá. Aqui, olhando a marcação do perímetro, a gente vê que essa planta é quase um quadrado. Se você puxasse o baguá começando aqui, você teria um pedaço muito grande do apartamento fora do baguá e isso não é positivo. Então, o que a gente faz? A gente alinha aqui embaixo. Mesmo que a porta esteja entrando, né, a entrada da porta seja um pouquinho para cima, a gente alinha o baguá aqui embaixo, porque eu vou ter um pedacinho faltando aqui e um pedacinho faltando aqui.
E é preferível você ter um pedacinho faltando do que um monte de área do apartamento para fora do baguá. Então, definido que aqui é muito pequeno e aqui também é muito pequeno, por isso esta linha do baguá vai ficar alinhada aqui, a gente precisa ver os outros lados da planta, como é que ficariam. Esse lado aqui, a gente precisa entender primeiro se ele virá até aqui ou se ele virá até aqui e se vai fechar aqui. Então, como é que a gente identifica se a linha de cima do baguá, que é essa aqui, vai ficar aqui ou vai ficar aqui em cima? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que medir a lateral inteira e a gente tem que medir essa parte que sai para fora do quadrado e essa parte que fica no quadrado. Como esta medida aqui, que é a medida A, essa medida que vem daqui até aqui, ela é menor do que a metade desse lado inteiro, então o que é que você vai fazer? Vai pegar uma régua e vai medir daqui até aqui. Vai encontrar a medida. Então, vamos supor que a medida do lado, que é essa seta aqui em cima, vamos supor que essa medida seja 20. Aí você vai medir, vai identificar onde é o meio. Qual é a metade de 20? É 10. Aí você vai medir essa parte que ficou para fora. Então, vamos imaginar que esta parte meça 8. 8 é menor do que a metade desse lado todo, que é 10. Então, se 8 é menor que a metade do lado onde essa área se encontra, ela fica para fora do baguá. Aí você alinha a linha de cima do baguá aqui, essa linha vermelha. Depois você fecha as duas laterais, porque não tem mais nenhuma irregularidade nem do lado direito nem do lado esquerdo, então fica fácil fazer esse fechamento. Então, esse baguá, ele vai ocupar essa área do quadrado vermelho, vai ter uma pequena área faltante aqui embaixo do lado direito, uma pequena área faltante aqui do lado esquerdo, uma outra pequena área faltante aqui em cima no centro. E essa área, esse dente que sai para fora do quadrado, ele é uma área que a gente chama de excedente. Se por acaso este dente não tivesse esta medida e ele viesse, por exemplo, até aqui, ele seria maior que a metade, então o baguá fecharia aqui em cima, o quadrado, e aqui seria mais uma área faltante, ok? Depois que você encontrou a área do baguá, você divide em 9 partes iguais, conforme eu expliquei no outro vídeo. Você divide este lado aqui por 3, este lado aqui por 3 e traça as linhas retas para encontrar as 9 áreas. E aí você coloca quais são as 9 áreas. Trabalho, né? Porta de entrada está aqui, então a área do trabalho está alinhada com a porta de entrada. Sabedoria, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos e saúde. Então, como é que ficou a análise de áreas faltantes e excedentes deste baguá? Então, a gente tem áreas faltantes nos amigos, na sabedoria e no sucesso. E a gente tem áreas excedentes no sucesso, porque um pedacinho dessa área excedente está aqui na continuidade do guá do sucesso e no relacionamento. E o que é importante entender e memorizar é que excessos não compensam faltas. Então, não é porque eu tenho um excesso aqui
que eu vou considerar que um pedaço dessa falta não existe, que isso vai equilibrar isso. Isso não é verdade. Você tem que fazer todas as correções para faltas, mesmo que você tenha excesso no mesmo lugar, tá bom? Bom, e onde a gente aplica o baguá? Quais são os baguás que a gente aplica e que a gente analisa? Primeiro, do terreno. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um apartamento. Então, você aplica o baguá no terreno do prédio. Depois, você vai para o piso térreo. Você vai para outros pisos quando você tem uma casa. Se isso fosse uma casa e não um apartamento, você aplicaria no terreno, no piso térreo, no piso superior. Se tivesse 3 pisos, você também aplicaria. Se tivesse porão, você também aplicaria no porão. Se quiser, você pode aplicar nos quartos. Cada quarto tem um baguá específico. Nos cômodos principais, você pode aplicar baguá. No home office, por exemplo, você pode aplicar e deve aplicar um baguá separadamente. E é isso. Hoje era isso que eu queria ver com vocês, aprofundar um pouquinho mais a aplicação de baguá e explicar como é que você encontra áreas faltantes e áreas excedentes. Então, sempre que você tiver uma parte saindo para fora do quadrado ou do retângulo, no lado onde esta parte está saindo para fora, você tem que medir para saber se essa parte que saiu para fora é maior ou menor que a metade do lado onde ela se encontra. Se for menor, é área excedente. Se for maior, ela entra no baguá, tá bom? Se quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto Feng Shui, aqui está o link do meu curso, que ele está publicado numa plataforma de cursos 100% online. Você pode fazer as aulas no horário que você quiser, no dia que você quiser, de forma bastante tranquila, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.